Nós vamos começar com esse texto de Evangelho de João, capítulo 1. Depois nós vamos para Lucas, capítulo 5. João 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Lucas capítulo 5 agora. A partir do versículo 1 que diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, que aqui é Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos também: lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, por que és tu quem está dizendo, vou lançar as redes? Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Ore comigo por esse momento. Obrigado, Pai. E ao mesmo tempo peço graça. Sei que é um privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade de poder partilhar a Tua palavra. Que a minha vida seja apenas um meio em que a Tua voz, Tua vontade, os Teus mandamentos, o Teu desejo, Senhor, se cumpra em nosso coração. Eu declaro que cada vida neste lugar esteja completamente livre, em corpo, alma e espírito, para Te ouvir. Que cada coração seja neste momento um solo fértil para receber a semente da Tua palavra. E que possa frutificar, Pai, a 100, a 1000, a tantos mil, Senhor, em frutos, conforme o Senhor espera de nós. E repreendo desse lugar apatia, cansaço, sono, mornidão, criticismo, tudo aquilo que de alguma forma tem o poder de nos desviar a Tua voz. Que Teu Espírito seja livre para nos levar ao Teu melhor aqui esta noite, nos convencer, trabalhar em nossa vida, no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. O tema é a conversa que muda, que tem o poder de mudar a nossa vida. E essa conversa chama-se oração. O coração, ele precisa de oração. Por esses dias eu ouvi a notícia que já está se tornando repetitiva, mas não menos preocupante, de que a nação brasileira, ela se encontra no ranking, talvez no topo, como o país mais ansioso do planeta. Essa ansiedade é excesso de futuro. Estamos adoecendo por algo que não existe, que não aconteceu ainda, que é apenas uma expectativa, um desenho, um plano, um projeto. Quando nós percebemos uma emoção ou um sentimento se tornando ansiedade, e quando ela cresce e se torna mais do que uma ansiedade, uma doença, dominando mentes, fazendo a razão perder a força dentro de nós, nos tornando reféns,
E então nós podemos dar razão às Escrituras mais uma vez, lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu quero dizer esse versículo de um outro modo também, que diz assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Ou seja, essa realidade ela não é exclusiva do nosso tempo, da nossa geração, mas ela já era revelada nas Escrituras com relação à condição do ser humano. Esse versículo nos faz pensar a respeito disto. O poder do coração significa que, mesmo eu sendo dono do meu coração, mesmo você sendo dono aí, tendo certo domínio sobre o teu coração, quando esse coração se fortalece, ele usa de todas as forças que tem. Quando a alma domina, ou mesmo se enferma, ou fica doente, nós não somos capazes de lidar com o seu poder. Quando a alma dá conta da própria força, nós nos tornamos reféns dela, nos tornamos impotentes. É a alma que começa a definir o que vamos sentir, em que proporção vamos sentir e a que momento vamos sentir. E sendo assim eu me pergunto, e é para nós a pergunta também: como vencer o poderio da alma em nossa vida? Como vencer o poder do sentimento, das emoções? Como nos livrarmos das garras da alma? Como fugir da angústia? Como lidar com uma força tão poderosa que é a alma quando ela se fortalece? A minha resposta ela é direta e objetiva. Começa com a oração. Você pode dizer amém? É. Eu creio que esse texto nos propõe uma reflexão a respeito do que deixamos há muito pelo caminho como um hábito poderoso em nossa vida. O quê? Conversar com Deus. Orar. Uma das ferramentas mais utilizadas pelos homens e mulheres citados no Antigo Testamento. Quando a alma se abatia, quando a alma reivindicava, quando a alma se desesperava, quando a alma se perdia. O próprio Jesus agiu desta maneira. Oração é dialogar, conversar com Deus, além de gerar um momento único e especial. Por que especial? Porque gera intimidade com Deus. Oração é um tempo em que facilita a confissão. Oração é um tempo que nos leva a choro. Oração é um tempo que nos leva a arrependimentos. Oração é um tempo que limpa os nossos ouvidos espirituais. Oração é um tempo que traz sensibilidade. E ao mesmo tempo, oração significa presença de Deus em nossa vida. Direção e resposta. Quando olhamos para esse texto, nos damos conta do quanto somos desafiados a confiar, escuta, no que ouvimos de Deus quando falamos com Ele. Falando da nossa natureza um pouquinho, semana retrasada falamos de pessoas que ouviram Jesus falando as palavras de Deus, ou seja, um momento em que eles não tinham como duvidar. Afinal, era Jesus, a palavra em forma de pessoa, falando com eles. Além disso, falando algo escrito, a palavra em carne e osso, Jesus abriu ainda um livro e declarou palavras escritas. Não havia motivo para duvidar. Não havia dificuldade para entender. Era a palavra sendo lida, era a palavra se manifestando. Além de tudo, cumprindo-se naquele momento. E enquanto Jesus falava a palavra de Deus e se manifestava como a palavra de Deus, corações ficavam inflamados, queimados pelo que Deus estava falando, pelo que Cristo falava sobre Deus. Mas mesmo assim, eles não acreditaram nas palavras de Jesus. Eles acreditaram muito mais nos provérbios populares. Quem esteve aqui sabe do que estamos falando. Eles acreditaram muito mais no passado deixado por uma cultura. Eles acreditaram muito mais nas suas emoções. Em vez de darem uma chance ao novo que Deus estava proporcionando, eles resolveram manter o seu entendimento obtuso, nebuloso. Ficaram com o antigo e, entre aspas, seguro. É bom sabermos que a vida tem um curso natural
Isso significa que a vida tem uma certa lógica. E essa lógica da vida, ela nos ajuda a organizar, a viver organizado. A gente pode se anteceder a questões, a gente pode decidir a vida melhor, pode fazer algumas boas escolhas. Temos vivido dias tão especiais, que nos têm ajudado a andar mais seguro, com maior certeza, sem engano. O ser humano tem muito para celebrar com as conquistas que se tem feito na humanidade. Mas escuta, estranhamente, se observa que à medida em que aumentamos as provisões, na medida em que aumentamos o suprimento ao ser humano, trazendo conforto e prazer, é na mesma proporção que se tem aumentado o tormento na alma humana. Pessoas em todo lugar, abastadas por tudo aquilo que desejam nesta vida, não são capazes de lidar com o poder de uma alma atormentada. Ainda não conseguem lidar com o futuro incerto. Não sabem onde se apegar quando questões desta vida lhe fogem ao controle. E para piorar, aos filhos de Deus, aqueles que leem a palavra de Deus, e a você que talvez esteja aqui pela primeira vez, ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez, saiba que a nossa alma, ela não tem intenção de ficar com Deus. Ela não é inclinada ao Senhor. Talvez seja por isso que Davi conversou com a sua própria alma, no Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. É no mínimo interessante o salmista falar à própria alma. Já parou para perceber isso? O salmista falar com a sua própria alma. Por quê? E eu penso que o motivo é porque ele sabe a importância, escuta, das palavras de Deus prevalecerem sobre as palavras da alma. Creio que todos aqui sabem o drama que é quando a alma grita. Para um filho de Deus, quando esses momentos nos ocorrem, este é um tempo de buscar ao Senhor com toda a nossa alma, para a nossa alma. É tempo de buscar ao Senhor para conter, perceber, confrontar, se arrepender, para ser curado, para ser transformado, para receber bálsamo, para ter a alma restaurada. Uma caminhada nesta vida, liderada pela alma, nos leva de volta a um alerta em Amós capítulo 5, versículo 4. Assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Você está morrendo por dentro? Alguma área da tua vida por dentro está a caminho da morte? Escuta, diz o Senhor a você, a mim e a nós aqui esta noite: buscai-me e vivei. A oração, ou seja, buscar a Deus, ou seja, conversar com o Pai, escuta, é a única e poderosa arma que temos para atingir a nossa alma, da qual ela não pode resistir. A nossa alma não tem o poder de resistir à oração. Você está me ouvindo? Por isso que esses dias eu vi uma frase que eu achei interessante. Ore com vontade. Ore mesmo sem vontade. Ore até conseguir vontade. Mas ore. Porque chega ao ponto que a alma muda. Está aqui ainda? Vamos entrar no texto. Falando um pouquinho do poder da linguagem aqui. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Repita comigo: palavra de Deus.
Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. O texto fala de um momento em que Jesus, depois daquele momento lá em Nazaré, agora está aqui perto de um lago chamado Genezaré, e ele vendo perto desse lago alguns barcos, alguns pescadores lavando as redes. Jesus usa um dos barcos, e esse barco, ele é de Simão Pedro, que ainda não é discípulo, e ele entra nesse barco e pede para se afastar um pouquinho ali da margem do lago, e um pouco afastado ele começa a falar a uma grande multidão a respeito da palavra de Deus. E este é o momento em que eles começam a lidar com um grande milagre que ocorre, porque Pedro havia passado a noite inteira pescando e tentando fazer uma grande pescaria e não deu certo, nada havia ocorrido. Pedro era um empresário da pesca, ao que tudo indica, e ele, na verdade, um homem muito capaz na sua função, mas a grande verdade é que ele não havia conseguido nada até aquele momento. E depois de pregar a palavra, depois de ensinar a palavra de Deus, Jesus diz para Pedro e outros, na verdade, outros donos de barco, diz assim: agora eu quero que vocês peguem o barco e vá para um lugar mais distante, e ao meu comando vocês vão lançar a rede. E então ele diz: agora lance a rede. E quando eles lançaram a rede, eles começaram a puxar, e de repente muitos peixes começaram a aparecer naquela rede, e aquilo foi algo de extremo milagre para aquele povo que estava vendo e ouvindo. Antes dele ir para um lugar mais distante no lago, para lançar a rede, Pedro havia dito assim: Senhor, eu passei a noite toda pescando, mas porque o Senhor está falando, eu vou. E então o milagre ocorre. Pedro depois, em seguida, quando vê o milagre, ele se prostra perante o Senhor Jesus e começa a reconhecer com quem ele está lidando. E Jesus diz para Pedro assim: não tenha medo. A partir de hoje, eu te farei pescador de homens. Os 3 primeiros versículos. Jesus, ele não deixa de iniciar seu tempo com as pessoas com a palavra. Palavra de Deus. Porque Jesus, ele é a síntese do que significa a palavra escrita, palavra falada e palavra pensada de Deus. Vou repetir para você. Jesus é a síntese da palavra de Deus. Escuta, palavra escrita, palavra falada e palavra pensada. A marca de Cristo é uma palavra sobre Deus. Uma palavra cheia de vida, cheia de coerência e poder. Jesus, quando fala, a alma humana reconhece o seu Criador de imediato. É impossível Deus falar e a alma não se incomodar. As palavras de Jesus iniciavam uma nova era, um novo tempo sobre a terra, atingindo vidas, famílias, povos, nações, e estava perto de atingir o mundo. Esse era o momento em que Jesus vivia. Deixa-me te dizer algo. Nós somos diferenciados do resto da criação, escuta, em função da nossa capacidade de raciocínio e por causa do nosso tipo de linguagem. Tudo que expressamos ou nos propomos nesta vida, escuta, precisa ou da palavra escrita, ou da palavra falada, ou da palavra pensada. Ninguém aqui neste lugar é capaz de pensar algo sem uma palavra. Só conseguimos dar sentido à vida por conseguirmos o quê? Nos comunicar com a palavra, abstrair com a palavra, organizar a nossa vida com a palavra. Ninguém faz nada, organiza nada, tem nada, alcança nada sem a palavra, inicialmente. Então a gente começa a entender. Deus criou o mundo pela palavra. O caos que ele viu sobre essa terra entrou em ordem por causa do quê? Da palavra.
O homem foi gerado por conta da palavra. As escrituras dizem que as estruturas deste mundo, o firmamento, o globo terrestre, ele está firmado, ele está de pé, funcionando, precisamente por causa do quê? Da palavra de Deus. Inclusive a sua vida e a minha vida, ela só está acontecendo nesse momento por causa da palavra. Porque ainda acreditamos que a gente pode servir a Deus, experimentar Deus, comunicar-se com Deus, sem a palavra. As Escrituras nos ensinam que não há forma de conseguirmos contato com Deus, a não ser por fé, não é isso? A Bíblia diz assim, olha, você não tem como entrar em contato com Deus sem fé. E fé se consegue como? A fé vem pelo e ouvir a palavra. Tem como. Vamos avançar. A partir do versículo 4, sua palavra, Deus, ou a minha? Tendo acabado de falar, no versículo 4, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Simão aqui é Pedro. Não era discípulo, como já disse. Recebe uma orientação de Jesus. Vá para águas mais fundas. Mas veja, Pedro, quando ele recebe a orientação, ele faz questão de justificar um certo receio, um certo medo. Escuta bem. Porque a sua experiência, toda a sua experiência, dizia para ele o seguinte, olha, não adianta não. Dá para deduzir aqui que Simão, ele é um pescador experiente, mas como já disse, um empresário da pesca. Ou seja, ele sabia ler o tempo, ele sabia ler as marés, ele sabia exatamente onde pescar, a que horas pescar. Mas aí vem Jesus e propõe para ele uma orientação completamente diferente do que ele já conhece. E essa orientação, dada por Jesus, soa para Pedro conflitante. A palavra de Jesus destoa da experiência, da certeza de Pedro. É como se Pedro dissesse assim, olha, bom, Jesus, baseado em minha experiência, não tem nada a ver com o que o senhor está falando, viu? Mas... É como se Pedro falasse assim, olha, eu não sei explicar porque que eu não peguei peixe. Mas eu sei dizer porque que esse jeito que você está falando aí não é o melhor. Pedro está deixando claro aqui que ele tem uma luta interna. Entre o que ele sabe e o que o mestre sabe. Entre a sua experiência e a orientação do mestre. Veja. Nós nos pegamos assim, vez por outra. Estamos por vezes caminhando tão firmemente, né? Tão convictos, confortáveis em nossas experiências, em nossas certezas, em nossas expectativas, em nossas previsibilidades, né? Em nossos planejamentos. Que a gente não acredita em resultado diferente. Até porque eu já estou acostumado a ter esse tipo de resposta. Olhamos para a nossa vida em determinadas áreas que muitas vezes, escuta, pescamos a noite inteira, ou seja, demos ali o nosso esforço, trabalhamos, nos desgastamos, nos empenhamos, mas não houve resultado. No final a gente pergunta, fiz tudo de maneira certa e não veio nada da resposta que eu esperava. Eu fiz, eu criei, eu me doei e afinal, olha só o que veio no final, nada. Qualquer coisa que aparece de diferente, você diz assim, eu já sei, não adianta, não tem como. Eu não sei dizer por que não veio, por que não aconteceu, por que não teve resposta. A nossa maneira de falar, a nossa palavra, falada ou pensada, ela é sempre em cima das nossas várias tentativas que não deram certo.
isso, qualquer palavra de mudança, de transformação, qualquer palavra que venha para nós dizendo assim, olha, é possível as coisas mudarem. A gente acha muito estranho e duvidoso. E por conta disso a gente começa a viver uma vida engessada. E a nossa vida parece não caber mais nenhuma outra palavra a não ser a minha mesma. Eu te pergunto esta noite, que espaço você e eu temos dado à palavra de Deus? Quanto da sua lógica, da nossa lógica de vida, tem se tornado uma barreira para Deus? Escuta, por que é que a nossa palavra pensada, a nossa palavra falada, ela parece ter mais peso do que a palavra de Deus? É tempo de repensarmos o significado, o poder da palavra de Deus. Olha aqui para mim. Estou falando dessa palavra quando você senta para lê-la. Eu estou falando dessa palavra que é aquela que quando você fecha a porta do teu quarto e você dobra o teu joelho, ali você ouve Deus falando com você. Estou falando da palavra que ela é fruto de uma intimidade, de uma conversa, em que você fala, ele escuta, ele fala, você escuta. Está na hora de deixarmos Deus falar a nós. Ou resgatar esse tempo que talvez deixamos pelo meio do caminho. Que precisa ser o plano dele, o tempo dele e o jeito dele. Eu vou repetir. Eu e você precisamos resgatar esse tempo em que quando falamos com Deus, Ele fala o plano dele, no tempo dele, do jeito dele. Versículo 6, sobre os milagres e os processos, diz assim, olha, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. O termo quando aqui faz toda a diferença. Porque veja, a gente precisa lembrar que Jesus estava chegando com uma palavra de Deus após um longo tempo, sem haver profeta na nação. 400 anos aproximadamente, a nação não tinha ninguém que falasse sobre Deus. E então vem Jesus, que rompe com esse silêncio no meio do povo dele. Por isso, ouvir alguém falar em nome de Deus não era algo tão simples. Mas, escuta, foi somente quando Pedro ouviu, foi somente quando Pedro venceu as próprias palavras pensadas, escritas e faladas, construídas no seu coração, na sua alma, foi apenas quando ele colocou em prática o conselho de Jesus, que algo extraordinário aconteceu. Foi somente quando ele começou, resolveu, decidiu colocar a sua fala e o seu pensamento de lado e acolher a fala e o pensamento de Jesus, que o milagre veio. Nós somos pessoas que recebemos milagres. Amém? Acreditamos em milagres? Aliás, somos um milagre? Somos agentes de milagres? Mas escuta, nenhum milagre fará sentido de fato se não darmos espaço, escuta, ao que eu quero chamar hoje de processo. Processo tem começo, meio e fim. Precisa de tempo. Ao modo como as coisas elas vão acontecendo.
nós somos inclinados aos milagres, não é só por causa do seu aspecto prodigioso. Quem é que não fica encantado? Quem é que não se enche de alegria quando vê um milagre acontecendo? Quem é? Né? Mas acima de tudo, a gente gosta muito do milagre, sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque ele é instantâneo. Ele acontece agora, já. Não leva tempo. Esse é o motivo, penso eu, porque os milagres são tão poucos no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Olha para mim. Porque Deus preza por processos. Amém? É. Processo leva tempo. Então eu te pergunto, há quanto tempo não temos uma palavra de Deus em nossa vida em determinadas áreas? Há quanto tempo a palavra de Deus um dia se aproximou de algumas áreas tenebrosas da sua vida e da minha vida? Qual a última vez em que abrimos mão de nossa palavra pensada? Qual foi a última vez que eu abri mão da palavra escrita e falada em meu coração e gastei tempo com a palavra de Deus, falada, pensada e escrita, vinda dele, direto dele? Aliás, o que você está fazendo com a palavra que está sendo liberada para você hoje, agora, neste momento? Enquanto você fala com Deus, escuta, Deus fala com você. O que você tem ouvido da parte de Deus enquanto você ora, enquanto você o busca? E por que eu insisto nisso? Porque o que Deus diz, num quarto fechado, quando estamos a sós com Deus, num tempo que é só dele, o que ele te responde, escuta, faz toda a diferença para que você mude a maneira de você lidar e ver o milagre de Deus em sua vida. Então eu insisto, deixe Deus falar com você. Deixe Deus se aproximar da sua vida. Deixe Deus se aproximar de áreas abandonadas em que você já abandonou e não acredita mais. Amém? Versículo 8 diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Irmãos, para um pouquinho comigo. Imagine a tragédia que seria se Pedro agisse como aquelas pessoas lá de Nazaré, como nós lemos aqui algumas semanas. Se Pedro continuasse preso ao fato de que Deus já não falava há muito tempo. Imagine você, se Simão Pedro, ele olha e fala assim: olha, Deus já parou de falar com a gente há muito tempo, por que eu tenho que ouvir você? Imagine se Pedro ficasse preso aos seus conhecimentos enquanto empresário da pesca. Imagine você se Pedro ficasse preso às suas experiências como pescador. Mas não. Pedro decide desafiar as próprias palavras, as certezas que tinham, as próprias convicções. E quando é que as coisas começam a acontecer diferente? Olha aqui para mim. Olha para mim, queridos. É quando ele trava uma conversa com Jesus. É quando ele trava uma conversa com Cristo. É quando ele acredita na palavra de Jesus
Coloca esta palavra em prática. E a resposta foi o milagre. Aqui tem um processo. Foi rápido, é fato. Deixa eu te dizer uma coisa. Não era o jeito de pescar de Pedro que estava errado, viu? Sabe qual era o problema? Pedro confiou demais nas suas experiências, na sua lógica de vida. Confiou muito na sua sagacidade, na sua esperteza. Afinal de contas, ele era empresário. E por um momento, Pedro viu que por mais que ele tivesse muita experiência, a palavra de Jesus poderia aparecer e fazer toda a diferença de um jeito que ele nunca tinha visto. Pedro ele deu conta do processo de uma maneira tão rápida. Sabe por que foi tão rápido o processo de Pedro aqui nesse começo? Porque tão logo ele viu a rede cheia de peixe, sabe o que ele fez? Ele se dobrou na presença de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim. Não sou digno. Sabe o que me encanta nesse texto? É que o milagre que ele experimentou, olha para mim, põe teu olho em mim, não levou ele a querer outro milagre. Pedro experimentou um milagre poderoso, multiplicador, sobrenatural. Mas olha aqui, Pedro não desejou outro milagre. É isso aí. Quando somos pessoas que estamos à procura apenas, repito, apenas de milagres, é porque algo de muito prejudicial está ocorrendo conosco. Significa que a gente está vivendo em função dos nossos interesses. Fala a verdade. Pedro não tinha uma grande oportunidade aqui de projetar o seu empresariado, sua experiência, sua oportunidade. O grande problema, quando a gente começa a viver apenas de milagre, escuta. Esse pode ser o motivo porque ele fica escasso. Olha para mim. Deus tem prazer, escuta bem. Deus tem prazer em responder a nossa vida de maneira milagrosa. Crê nisso? Amém. Mas o plano de Deus para mim e para você, olha aqui, é o processo. A gente começa a se dar conta de que estamos amadurecendo na caminhada divina quando o milagre é resultado do processo, não o contrário. A gente percebe que está acertando na caminhada quando depois do milagre, eu não quero outro milagre. Eu quero o dono do milagre. É
quando o milagre me faz pensar que eu preciso ser mais íntimo de Deus. Eu preciso depender mais dEle. Eu preciso ouvir mais Ele. A gente permite, ou melhor, a gente cresce, amadurece. Quando a gente permite, escuta, que a minha palavra falada, pensada e escrita é confrontada pelo verbo da vida, Jesus Cristo. Eu quero terminar partilhando do versículo 10 em diante, que diz assim: Jesus disse a Simão, não tenha medo, que agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Primeiro, após a postura de ensinar a palavra de Deus, de conversar com Pedro e liberar o milagre de Deus, Deus está vendo o coração de Pedro. O que Deus fala para Pedro? Falou: Pedro, não tenha medo. Há muita gente que acredita que a grande oposição à nossa fé é dúvida. Não, querido. A gente precisa da dúvida para que a nossa fé cresça. A grande oposição à nossa fé chama-se medo. Medo. É ou não é verdade? Porque é isso que no fim Deus quer que aconteça conosco em relação ao milagre e à fé que a gente coloca em prática. Enquanto a gente está pensando só no milagre, eu preciso do milagre, eu preciso do milagre, eu preciso do prodígio de Deus, eu preciso da maravilha de Deus acontecendo, escuta, não é isso que Deus quer que você veja, é para além do milagre. Tem medo? Temos, não temos? Porque vai que eu começo a falar com Deus. E Deus, na verdade, faz um milagre. E Ele fala assim: agora, servo meu, você entendeu meu poder sobre a tua vida? Então, agora eu quero que você abra mão desse namoro errado que você tem aí. Porque não é isso que eu tenho para você. Recebeu um milagre, filho meu? Que bom. Está entendendo como eu sou poderoso? Tô. Então agora perde o medo e vem para aquilo que eu tenho de mais profundo para você. No final das contas, é isso que Jesus está esperando de mim e de você. Qual é o medo de dizer sim para Deus naquilo que Ele está pedindo? Por que temos medo? O que é que Deus anda pedindo para você? Talvez esse seja o motivo porque você parou de orar. Porque você acredita piamente que o que você precisa é de uma rede cheia de peixe. E Deus fala para você: não, filho. O que você precisa é ser pescador de homens. O milagre não veio, eu fiz tudo certinho, as coisas não acontecem. Por que não? O foco está errado. Está equivocado.
Você olhou para o milagre e ficou só com o milagre. Deus falou assim, não, 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 não. Olha mais alto. Mais alto. Eu quero mais de você. Por último, nesse mesmo versículo, observe que Jesus supre uma necessidade pessoal de Pedro. Né? Jesus, com esse milagre, ele supre a necessidade de um vilarejo, mostra o milagre da multiplicação, ele impacta vidas, alegra corações e convence. Começa o convencimento no coração das pessoas de que ele é Jesus. Mas o final desse milagre não é multiplicação. O grande propósito desse milagre não é suprir a fome só das pessoas. Porque o que Deus está falando para Pedro é o seguinte, Pedro, não tenha medo. Você viu como a rede se encheu? Então não tenha medo. Eu vou te fazer pescador de homens. Sabe o que acontece, querido? Pedro, ele entende, ele fala assim, fala para mim, irmãos, Pedro não poderia ficar colhendo peixe, catando peixe pro resto da vida? Podia. Mas a palavra de Deus diz que Pedro entende a palavra de Jesus e abandona tudo. Tudo. Estamos lidando com um texto que fala que depois do milagre tem abandono. Tem renúncia. Né? O que você tem que deixar? Se Deus te der o milagre que você tanto precisa, e Ele pode dar, hoje, está pronto para ouvir a renúncia logo em seguida? Está pronto? Estamos prontos para ouvir a renúncia que Deus fala para mim, para você, servo meu. Você entendeu que eu sou o Deus milagroso da tua vida? Agora aqui, ó, recebe, curte o teu milagre. Eu quero que você experimente, se alegre na minha presença com o meu milagre. Mas tem renúncia depois. Não dá para andar com Jesus na minha palavra. Só dá para andar com Jesus na palavra dele. As coisas não estão sendo respondidas, não é porque você está fazendo coisa errada. É porque falta tempo para conversar com Deus. Falta tempo de fechar a porta, o quarto, dobrar o joelho e falar, Senhor, fala comigo. Por que você acha de convir comigo, né? Nosso dia a dia é sempre assim. Eu quero que resolva aquilo, eu preciso resolver aquilo outro, aquilo tem que ser resolvido, aquilo tem que ter solução, aqui tem que ter uma porta aberta, ai meu Deus, faz alguma coisa, abençoa meu dia, e faz, e a gente fica sempre em torno daquilo que Deus pode fazer por nós no nosso dia a dia. E o que Deus quer falar comigo? E aquilo que Ele quer falar com você de tão íntimo. Amém? Amém? É assim que a alma se cura. É assim que a alma se restaura. Por isso que tem aqueles dias que quando você na verdade está assim, fluindo no dia a dia, e está vendo as coisas acontecer, você diz assim, meu Deus do céu, olha, resolveu ali, mas que bênção, olha que coisa maravilhosa, que coisa poderosa, Deus fez, Deus abriu, mexeu, aconteceu, gente, que coisa de Deus, que coisa, sabe por quê, querido?
Porque você gastou mais tempo buscando a Ele. Sabe aquela palavra que o salmista fala lá atrás, que ele diz assim, olha, o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Sabe aquele momento que você levanta e dobra o teu joelho e fala assim, Senhor, se comigo, não só nesse dia, mas qual é a tua voz, a tua palavra para mim? O que tu tens? Será que somos uma igreja que andamos resistindo a Deus? O Senhor nos desafia esta noite. Buscai-me e vivei. Buscai-me e seja curado. Buscai-me e tenha as portas abertas. Buscai-me e tenha o teu milagre. Amém?